Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, no teu coração, na tua casa, na tua família, que você e toda a tua casa, toda a tua família possam ir morar no céu. Amém? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Abra, portanto, a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18, e nós vamos ler do 1 ao 8. Até rimou. João 18, do 1 ao 8. Amém? Podemos começar? Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Diga comigo, havia um jardim. E aí entrou com eles, e Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Esse era um lugar comum para Jesus e os discípulos. Vira e mexe, o Senhor Jesus estava com eles ali, o jardim do Getsêmani. Então Judas Iscariotes, o traidor, também conhecia bem este lugar, porque era também discípulo de Jesus. Verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Com lanternas e tochas, porque era noite. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Aleluia! Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes. Ou seja, se vocês vieram buscar a mim, deixem meus discípulos em paz. Deixem eles irem. Sou eu, fiquem à vontade. Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus de toda a glória, de todo o poder, de toda a santidade, de toda a soberania, de toda a grandeza. Tributamos a Ti mais uma vez a honra, a glória, o poder, o domínio e pedimos, dai-nos entendimento, discernimento, abre os nossos ouvidos espirituais, Pai, para compreender a Tua palavra e, sobretudo, para colocá-la em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós fizemos uma reflexão bem simples, bem rápida, de um pouco do sofrimento que o Senhor Jesus passou ali no jardim do Getsêmani. E, embora sendo uma reflexão breve, rápida, bem resumida, mas nós podemos então extrair ali boas lições. Basicamente, bem resumidamente mesmo, foi assim. O Senhor Jesus estava numa quinta-feira de Páscoa, fatídica quinta-feira, que antecedeu a crucificação, na sexta-feira também fatídica sexta-feira, que nós chamamos Quinta-feira Santa e Sexta-feira Santa. Então, na Quinta-feira Santa, à noite, Jesus está no cenáculo, em Jerusalém,
para celebrar a Páscoa. Era a Páscoa judaica. E Jesus, como bom judeu, celebrava anualmente a Páscoa judaica com seus discípulos. E este seria o último dia do Senhor Jesus aqui na terra encarnado. Seriam, então, os últimos momentos do Senhor Jesus encarnado aqui no mundo. E ele está ali reunido com eles para comer a Páscoa, para comer a ceia pascal, a Páscoa judaica, com os 12 discípulos. E enquanto estão comendo, Jesus dá uma notícia para eles assustadora. Jesus olha para eles e diz: um de vocês vai me trair. E eles ficaram confusos, perturbados e começaram a perguntar entre si: quem será que vai trair o mestre? Pedro então olhou para João, o discípulo amado, que estava debruçado no ombro de Jesus, e fez um sinal para que João perguntasse a Jesus quem era que o trairia. E João, então, aos pés dos ouvidos do Senhor Jesus, perguntou: mestre, quem vai trair o Senhor? Por acaso sou eu? E Jesus disse: aquele a quem eu der um bocado de pão molhado, esse será o traidor. Jesus, então, toma um bocado de pão, molhou, havia um molho na mesa, porque fazia parte das comidas da Páscoa judaica. Jesus molha esse pão, coloca na boca de Judas Iscariotes, indicando que ele seria o traidor. Nesse momento, Satanás entra no coração de Judas Iscariotes, e ele, tomado pelo ódio, tomado pela ganância, se retira e vai trair Jesus, e vai vender Jesus por 30 moedas de prata. O Senhor Jesus termina então essa ceia, essa Páscoa, a última Páscoa que ele comeu com seus discípulos aqui na terra, quando encarnado ainda, e vai sair com eles para o jardim do Getsêmani. Mas a Bíblia diz que antes de sair com os 11, Jesus cantou um hino. Diga comigo, cantou um hino. Saindo com os 11, chega ao jardim do Getsêmani, o lugar da prova, o lugar do sofrimento, o lugar em que Jesus experimentaria suar sangue, ele experimentaria ali a agonia da morte. Então chega com os 11 e separa 3, deixa 8 deles na entrada do jardim, e diz para eles: fiquem aqui, assentem-se aqui, eu vou ali orar. Separa 3, os 3 principais dele, os 3 mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, avança com os 3 um pouco à frente e faz uma declaração bem íntima para eles, dizendo: a minha alma está triste até a morte, fiquem aqui, vigiem comigo. E se retira mais para diante e vai orar ao Pai. E se coloca a sós diante do Pai, orando por 1 hora, clamando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Jesus volta aonde havia deixado os 3 e os encontra dormindo. E Jesus então diz a Pedro: Pedro, você está dormindo, não conseguiu vigiar nenhuma hora comigo. Vigiai e orai, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta a 2ª vez a orar a sós com o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Jesus volta a 2ª vez, onde havia deixado os 3 discípulos, os 3 amigos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, e novamente encontra-os dormindo. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam pesados e eles não sabiam o que responder para Jesus. Jesus volta para a 3ª vez a orar a sós com o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. E pela 3ª vez o Senhor Jesus volta onde havia deixado os 3, e novamente, pela 3ª vez, os encontra dormindo. Jesus então diz para eles:
basta, chega, a minha hora chegou, o traidor se aproxima e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Nós entendemos que aquele sono daqueles 3 amigos mais íntimos de Jesus não era um sono comum, mas um sono espiritual. E mais, um sono espiritual provocado pelo próprio Pai. Porque anteriormente, em Mateus 18, está escrito que Jesus havia dito para ele, seus discípulos: olha, o que vocês ligarem aqui na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem aqui na terra será desligado nos céus. Portanto, se aqueles 3 amigos mais íntimos dele estivessem orando em concordância com o Senhor Jesus, pedindo ao Pai: Pai, afasta esse cálice dele, Pai, afasta esse cálice dele, Pai, afasta esse cálice dele, o Pai teria que afastar o cálice dele. Mas esse cálice o Pai não poderia afastar, porque o Pai queria salvar a mim e a você. Esse cálice o Senhor Jesus teria que beber. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, queridos, tem provas que elas são nossas. Tem provas que são nossas, exclusivamente nossas. Tem prova que é somente tua. É você que tem que passar, é você que tem que esperar, você que tem que aguentar. Mas Deus está na frente. Amém. O lindo de tudo é que diz a palavra de Deus em Lucas 22, 43, que enquanto Pedro, Tiago e João dormiam, Deus enviou um anjo do céu para confortar, para consolar Jesus. E aqui nós aprendemos uma lição maravilhosa, é que quando faltar a ajuda dos homens para nós aqui na terra, Deus envia uma ajuda especial do céu. Eu vou repetir. Quando faltar ajuda para você na terra, Deus vai enviar uma ajuda especial do céu. Diga glória a Deus. Amém. Jesus diz então: chega, a minha hora já chegou, não precisa mais orar, nem vigiar. O traidor já está entrando no jardim, já se aproxima. E aqui nós chegamos então no texto de hoje, que eu li com você, de João 18, do 1 ao 8. Judas chega então com a corte dos soldados, com os guardas do templo e com o servo do sumo sacerdote Malco. Chega com lanternas, com tochas, porque é a noite, é a quinta-feira de Páscoa, é a quinta-feira santa à noite. Judas chega então com sua turba, com o seu bando, para prender Jesus. E o verso 4 diz que Jesus já sabia que todas essas coisas haviam de vir sobre ele. E Jesus então se adiantou e perguntou para eles: quem é que vocês procuram? E eles dizem: a Jesus, o Nazareno. Jesus diz: sou eu. E quando Jesus diz: sou eu, todos eles caem por terra. Eu creio que Deus permitiu esse momento para mostrar, para provar para o mundo que Jesus é Deus, que se Jesus quisesse, Ele botava e deixava todos aqueles inimigos por terra. A quem vocês procuram? A Jesus o Nazareno. Sou eu. E eles caíram por terra. Como era constituída uma corte de soldados romanos? Era constituída por mais ou menos 200 homens. Judas Iscariotes, o traidor, chegou com essa corte de soldados romanos. E juntamente com os guardas do templo, que eram em torno de 50 homens. Mais o servo do sumo sacerdote Malco. Então, 200 guardas romanos, 50 guardas do templo, mais Judas Iscariotes e mais o servo Malco do sumo sacerdote. Ou seja, mais de 250 pessoas para prender Jesus.
Chegam todos armados, bem armados, com armas daquele tempo, armas da época, e Jesus se adiantou diante daquele batalhão que está vindo para fazer o mal, para praticar a maldade. Jesus se adiantou, perguntando: quem vocês procuram? A Jesus o Nazareno. Então sou eu. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você quer receber uma palavra para a tua vida em nome de Jesus? Você não sabe o que está te esperando, mas Ele já se adiantou à tua frente. Amém. Glória a Deus. Você não sabe o que está proposto, mas Ele sabe tudo que há de vir sobre você, como Ele sabia de tudo que haveria de sobrevir para Ele. Então já se adiantou, já se colocou na tua frente para defender você. Diga glória a Deus. Quem sabe, Deus me colocou aqui para dar uma palavra para alguém que tem uma consulta médica importante, e você está preocupado, como será essa consulta, o que vai acontecer? O Senhor Jesus já foi à tua frente. Quem sabe alguém aqui com um compromisso sério, e que tem preocupado você do que vai acontecer, como será? O Senhor já se adiantou à tua frente. Quem sabe alguém que tem uma audiência marcada e está preocupado com o que vai acontecer, mas o Senhor Jesus já está à tua frente, Ele sabe de tudo para defender você, para proteger você. Diga graças a Deus. Ele está sabendo de tudo. Amém? E quando Ele se adiantou e falou: sou eu, o inimigo caiu por terra. Na tua vida eu declaro que o inimigo tem que cair por terra também, em nome de Jesus. Todo levante do inferno, eu declaro para você em nome de Jesus: nenhuma arma forjada prosperará contra você, contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus bens, em nome de Jesus. O inimigo cai por terra em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Agora, pensamos já um pouquinho do sofrimento de Jesus ali no jardim do Getsêmani, mas eu quero pensar um pouco também com você sobre o sofrimento do Senhor Jesus no Monte Calvário. E certamente nós vamos extrair também preciosas lições do sofrimento do Senhor Jesus no Monte Calvário. Para isso eu peço, por favor, que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. É o antecessor de João, Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos abrir no capítulo 23. E nós vamos ler do 33 ao 48. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, dos versos 33 ao 48. Acompanha comigo se você puder, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, ou seja, este título, esta frase que dizia, em letras gregas, romanas e hebraicas, as três línguas principais, as três línguas mais usadas naquele tempo, para que todos pudessem compreender, estava escrito: este é o rei dos judeus.
Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, referindo-se a Jesus Cristo, nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, ou seja, até as 3 da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus, então, depois de preso, ali no Getsêmani, teve as suas mãos amarradas, ele foi ali manietado, suas mãos foram presas mesmo, bem amarradas, no jardim do Getsêmani. Ele é conduzido à casa do sumo sacerdote Caifás para ser julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio, para quem não sabe, era um grupo de 70 juízes, considerados os homens nobres de Judá. Na verdade, 71 juízes. 70 juízes, mais o presidente, mais o líder, que era o sumo sacerdote Caifás. E Jesus é conduzido, então, ali à casa de Caifás, para ser julgado por esse Sinédrio, por esses homens nobres juízes. Dali ele foi julgado, condenado, e de manhãzinha, bem cedo, ao nascer do sol, Jesus é conduzido para a casa de Pilatos, o governador da Judéia, para ser julgado também. Já foi julgado aqui pelo sumo sacerdote Caifás, pelo Sinédrio de Jerusalém, uma espécie de Supremo Tribunal Federal, e agora é conduzido para a casa de Pilatos, o governador da Judéia, para ser julgado também. E o motivo era um crime de blasfêmia. O crime de blasfêmia era um crime religioso. É que Jesus se declarava rei dos judeus. E isso era uma blasfêmia. Não havia para eles outro rei senão César, o imperador. E Jesus então está sendo julgado por isso, por causa desse crime de blasfêmia. Já foi julgado pelo Sinédrio, agora vai ser julgado por Pilatos, na casa de Pilatos. Jesus é condenado por esse crime, porque Jesus havia declarado: destruam esse templo, e eu o restituirei em 3 dias. Isso deixou eles irados, porque entenderam que Jesus estivesse falando do templo de Jerusalém. Mas, na verdade, Jesus estava dizendo dele, de si próprio, do seu corpo. Vocês vão destruir esse templo, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Era isso que ele estava dizendo. Mas eles entenderam que Jesus estava dizendo do templo de Jerusalém, que poderiam destruir o templo, que ele reconstruiria em 3 dias. Então Jesus está sendo julgado por causa disso. Agora, quando Jesus está diante de Pilatos,
o governador da Judéia, para ser julgado, Pilatos percebeu que ali era uma conspiração contra Jesus. Eu gosto de Pilatos. Eu virei fã desse homem, pelas atitudes dele, pelos modos como ele agiu. Eu não sei se ele foi salvo, não sei se ele se converteu. A história diz que depois que Jesus ressuscitou, ele foi enviado de volta para Roma, ele foi destituído do seu cargo de governador. Não sabemos o fim da história dele, mas eu gosto das atitudes de Pilatos. Ele percebeu que havia ali uma grande conspiração contra Jesus, e ele então perguntou para Jesus o seguinte: Jesus, o senhor é tudo isso que estão dizendo? O senhor é isso mesmo? O senhor é o rei dos judeus? O senhor faz milagres mesmo? E Jesus, com sua voz mansa, mas cheia de autoridade, olha nos olhos de Pilatos e diz: eu sou o rei, mas o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Pilatos, fica tranquilo, eu não sou um revolucionário político, eu não vim causar uma revolução política. Jesus não veio para causar nenhuma revolução política. Jesus veio para causar uma revolução espiritual. Quem está entendendo? Jesus veio para causar uma revolução no coração dos pecadores, das almas perdidas. Pilatos, eu sou o rei, mas eu não sou daqui desse mundo. Meu reino não é aqui. E Pilatos, então, queria se livrar desse problema. Pilatos queria sair fora de ter que julgar esse homem. Ele percebeu que era uma conspiração, ele percebeu que não havia motivos, não havia crime nesse homem. O que é que ele fez então? Ele, querendo se livrar, até porque a esposa dele havia mandado um recado para não se envolver com isso. E quando as mulheres falam, nós temos que tomar cuidado, porque a mulher tem um sexto sentido. As mulheres têm a percepção bem aguçada. Pilatos já não queria julgar Jesus. Estava percebendo que era uma trama contra ele, que era uma conspiração. Não estava vendo crime nenhum nele. E a mulher dele ainda manda dizer que havia sonhado com Jesus a noite toda. Tinha tido um pesadelo e que tinha sofrido muito no sonho. Não sabemos o que ela sonhou. Não sabemos o nome dela. A história diz que o nome dela era Cláudia. E que ela tinha sonhado a noite toda com Jesus, tinha sofrido muito, talvez tenha sonhado com os julgamentos, talvez tenha sonhado com as condenações, talvez tenha sonhado com a crucificação, mas a verdade é que ela mandou um recado para Pilatos: não te envolvas com este justo. Então Pilatos agora está diante de Jesus, tendo que julgar Jesus, mas ele não quer, ele quer sair desse problema. E ele então envia Jesus para Herodes Antipas, o governador da Galileia. Pilatos é governador da Judéia, envia Jesus para Herodes Antipas, governador da Galileia. Esse Herodes Antipas é filho do Herodes o Grande. Nós temos 5 Herodes no Novo Testamento, porque Herodes não era um nome de pessoas, Herodes era um título. Então tem 5 Herodes. Esse Herodes Antipas, governador da Galileia, filho de Herodes o Grande, agora vai julgar Jesus. Só que ele está embriagado, ele era um fanfarrão, ele está bêbado,
Ele havia passado a noite bebendo com seus discípulos, está embriagado. Ele olha para Jesus e diz assim: ah, você é o rei. Você é o cara que faz os milagres. Então, se é você mesmo, faz um milagre aqui diante de mim, quero ver. Me dá um sinal. Eu te pergunto, Jesus poderia ter feito um grande milagre ali na cara dele, sim ou não? Claro! Mas Jesus se calou. Jesus não se defendeu. A Bíblia diz que Jesus não abriu a sua boca. Então, esse Herodes Antipas, embriagado, manda colocar em Jesus uma capa, uma túnica pomposa, uma túnica bem luxuosa, que só os governadores usavam, a título de zombar de Jesus. O propósito dele era uma zombaria com Jesus. Agora, Jesus não se defende, está calado. Esse governador ímpio, embriagado, zombando de Jesus, manda vestir nele uma túnica de luxo que os governadores usavam. Por quê? Herodes estava sabendo que Jesus estava declarando ser o rei. Herodes conhecia a história de Jesus e disse: levem esse homem daqui, não quero julgar esse homem não. Esse homem é qualquer um, levem-no daqui. E Herodes devolve Jesus para Pilatos, dizendo: esse homem não é rei nenhum, não é milagroso nenhum, não me deu nenhum sinal, volta lá para Pilatos. Deixa eu dizer algo importante aqui, queridos. Quando Herodes está desafiando Jesus, pedindo um sinal, um milagre, e Jesus permaneceu calado, como uma ovelha muda, nós sabemos, você sabe, nós todos sabemos bem, que a voz poderosa do Senhor Jesus foi quem criou os céus e a terra. Porque Jesus é um só com o Pai. Então, pela voz poderosa do Senhor Jesus, tudo se fez, tudo se criou. Pela voz poderosa do Senhor Jesus, Lázaro, que estava morto há 4 dias, ressuscitou. Pela voz poderosa do Senhor Jesus, a filha de Jairo, que havia morrido, foi ressuscitada. Pelo poder da voz poderosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, demônios batiam em retirada e batem em retirada até hoje. Pela voz poderosa do Senhor Jesus, muitos milagres aconteceram e muitos milagres acontecem até hoje. Então, a pergunta é: por que Jesus, com uma voz tão poderosa, permaneceu calado diante de um rei ímpio, embriagado, e não abriu a sua boca? Para que hoje, eu e você, pudéssemos abrir a nossa boca para glorificar o nome dEle. Aleluia. Abre a tua boca e glorifica o nome dEle. Ele se calou para isso, porque Ele estava na nossa condição. Ele estava na minha condição, na tua condição de pecador. Então eles tiram Jesus dali, da casa de Herodes, governador da Galileia, devolvem para Pilatos. Quando Pilatos vê Jesus chegando, Pilatos deve ter pensado assim: meu Deus, o problema voltou para mim. Voltou o problema para mim. Soldados começam a despir Jesus, tiram dele aquela túnica pomposa, que o doido embriagado
governador da Galileia, Herodes Antipas, havia colocado em Jesus. Deixam Jesus com lombos expostos, amarram suas mãos em um tronco e começam a chicotear Jesus. O nome do chicote era azorrague. Era um chicote especial, feito de tranças de couro, onde eles colocavam nas pontas do chicote pedaços de ossos ou bolinhas de ferro, que era para ferir o acusado, o condenado. E Jesus ali, preso àquele tronco, com suas mãos presas àquele tronco, com seus lombos expostos. O filme do Mel Gibson retrata muito bem isso. É bem essa realidade mesmo. Jesus sendo chicoteado, recebendo golpes, sofreu calado. Não abriu a sua boca. E aquelas mãos amarradas, pensa comigo que aquelas mãos ali presas àquele tronco, eram as mesmas mãos que multiplicaram pães e peixes. As mesmas mãos que abençoaram tantas pessoas. As mesmas mãos que curaram tantos enfermos, tantos cegos, leprosos. As mesmas mãos que fizeram tantos milagres. E a pergunta é: por que Jesus não se libertou? Por que ele não se desprendeu? Por que ele não se soltou? Para que eu e você, hoje, estivéssemos livres. Ele se fez preso, para que eu e você, hoje, pudéssemos erguer nossas mãos e dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Cumpriu-se ali então a palavra de Deus, em Isaías capítulo 53, verso 7, que diz assim: ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, quando você vem ao culto, e você levanta a sua mão, você está declarando ao mundo espiritual: eu sou livre. Quando você levanta a tua mão para Deus, para adorar a Deus, você está dizendo: eu aceito o sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário em meu lugar. E o diabo odeia isso. Por isso o diabo vai fazer tudo que ele puder fazer para que você não venha ao culto. Porque quando você levanta a tua mão, você está declarando: eu sou livre em Jesus. Eu aceito o sacrifício que ele fez no meu lugar. Diga glória a Deus. João 11:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, não é uma farsa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Diga graças a Deus. Os soldados, então, de Pilatos, resolveram humilhar Jesus ainda mais. Decidiram humilhar ainda mais o Senhor Jesus, dizendo para ele assim: ó, o senhor é rei, não é? O senhor está dizendo que é o rei? Então o senhor precisa de uma capa. E colocaram nele uma capa vermelha, que só o oficial romano usava. E a cor vermelha ainda está na bandeira de Roma até os dias de hoje. Vestiram nele essa capa vermelha, mais uma vez como zombaria. O senhor é rei? Então, se o senhor é rei, o senhor precisa de um cetro.
E colocaram na mão dele uma cana. Não essa cana de açúcar que nós conhecemos, mas uma cana, um vegetal, uma vara, uma espécie de um bambu, como zombaria também, porque um cetro de um rei era feito de materiais preciosos, como ouro, prata, tinha pedras preciosas. Então colocaram uma cana na mão dele, dizendo: o senhor é rei, então toma o teu cetro. E continuam chicoteando e zombando dele. O senhor é rei, o rei precisa ter uma coroa. Teceram uma coroa de espinhos e cravaram na cabeça de Jesus, que fez com que o sangue escorresse pelo seu rosto. E continuam batendo, e continuam zombando, e continuam humilhando. Jesus agora é colocado diante da multidão. E ele está completamente desfigurado. E vai se cumprir aqui então a palavra de Deus que diz em Isaías 53, verso 2, que não havia nele nenhuma beleza e nem formosura, que as pessoas olhavam para ele e meneavam a cabeça, porque não havia nenhuma beleza, nenhuma formosura, ele estava completamente desfigurado. Pilatos então pergunta para a multidão, enfurecida: o que é que vocês querem que eu faça com esse homem? E a multidão, cheia de ódio, enfurecida, grita: crucifica-o. Pilatos não quer isso. No coração dele, ele não quer isso. Mas a multidão enfurecida grita: crucifica. Crucifica logo. Essa era a pior sentença que alguém poderia receber. Era o pior tipo de morte. A morte mais cruel, a morte mais sanguinária, a morte mais dolorosa, a morte mais lenta e cruel. Crucifica. Agora, o que aquela multidão não sabia, e o que nem Pilatos sabia, é que toda aquela zombaria seria revertida em glória para Jesus. Vou repetir. Eles não sabiam. Toda aquela humilhação, toda aquela zombaria seria transformada em glória para Jesus. Diga glória a Deus. Aquela capa vermelha seria trocada por veste de louvor. Aquela cana que foi colocada na mão dele, representando um cetro, como zombaria, seria trocada por um cetro de justiça, que regerá todas as nações de eternidade em eternidade. Amém? Aquela coroa de espinhos na cabeça dele seria trocada por uma coroa de glória. Aleluia. Aleluia. E essa coroa de glória é que faz dele o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que está escrito que todos os povos virão a ele. Todas as nações que ele criou virão a ele e se prostrarão diante dele e reconhecerão que ele é Senhor. E como já foi declarado aqui nessa manhã, antes mesmo de começarmos essa ministração, todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará para a glória de Deus Pai que ele é o Senhor. Amém. Amém. Eu sinto a presença dele aqui. Não tem como falar dele sem sentir a presença dele aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu coração exulta pela presença dele. Queridos, trazendo para nós tudo isso, sabe o que significa tudo isso? Sabe o que significa tudo isso? É que
toda humilhação nossa aqui na terra será transformada em glória por Deus lá no céu. Amém? Vou repetir. Toda humilhação aqui na terra, Deus vai transformar em glória no céu. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, tudo que você tem sofrido aqui na terra, Deus vai transformar em glória lá no céu. Diga, receba o Senhor. Recebe essa palavra no teu coração. Recebe essa palavra profética na tua alma. Tudo que você tem suportado, tudo que você tem aguentado, tudo que você tem sofrido aqui, Deus vai transformar em glória no céu. Amém? Glória a Deus. Uma glória incomparável. Uma glória que não se compara ao nível da glória que você sofre, ao nível do sofrimento que você suporta aqui. Porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais se percebeu em qualquer coração humano o que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então essa glória que Ele tem reservada para você é incomparável. Muito além do que você suporta aqui. Diga graças a Deus. Então eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que no lugar da tua vergonha, Deus te dará uma dupla honra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Recebe isso no teu coração, em nome de Jesus. Ok. O povo está pedindo a crucificação, a multidão endemoniada, a multidão enfurecida, pedindo a crucificação de Jesus. Pilatos não quer, Pilatos não vê crime nele. Está escrito em Lucas, capítulo 23, verso 4. Pilatos dizendo assim, gente, eu não vejo crime nesse homem. Como é que eu vou condená-lo? Pilatos não quer. Enfim, Pilatos olha para a multidão e diz, gente, hoje é Páscoa. E vocês sabem que nós temos o costume de soltar um prisioneiro em cada Páscoa. E nós temos um prisioneiro aqui chamado Barrabás. Mandou trazer Barrabás, colocou diante da multidão. E Barrabás era um homicida, era um criminoso, assassino e ladrão também. Homicida e salteador. Pilatos então coloca Barrabás diante da multidão, ao lado de Jesus, lado a lado com Jesus, e pergunta para a multidão, qual deles eu devo condenar à crucificação? Na cabeça de Pilatos, a multidão escolheria Barrabás. Pilatos deve ter pensado, é um criminoso, todo mundo sabe que é um assassino, ladrão. Ninguém quer ver um assassino ladrão nas ruas. Então a multidão vai pedir Barrabás. Só que não. Para decepção de Pilatos, essa era a última cartada de Pilatos. E para decepção dele, a multidão pediu Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos então manda trazer uma bacia com água. E ele pensa, eu vou me eximir desse problema. Eu vou me eximir dessa culpa. Eu não quero levar esse pecado comigo. Só que o que Pilatos não sabia é que não é água numa bacia que purifica pecado. O que purifica pecado é o sangue daquele homem que está ali diante dele para ser condenado. Que ele vai condenar, que vai ser pregado na cruz. Hebreus no capítulo 9, no verso 14, a Bíblia diz assim, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, que a si mesmo se ofereceu sem mácula, Deus purificará
a nossa consciência das obras mortas. Eu quero que você preste atenção a essa palavra, porque ela é importante demais. Atente para isso, atente para essa palavra. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu. Ninguém matou Jesus. Há uma disputa, há uma discussão, há um debate. Quem matou Jesus? Romanos ou judeus? Eu acho que foi romanos. Não, eu acho que foi judeus. Não, não foi judeus, foi romanos. Não, não foi romanos, foi judeus. Ninguém matou Jesus. Está escrito. A si mesmo se ofereceu sem mácula, sem mancha, a Deus. Ele purificará a nossa consciência das obras mortas. Eu vou repetir. Pelo sangue de Jesus, Ele nos purificará a nossa consciência de obras mortas, dos nossos pecados, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Pilatos então toma aquela bacia com água, lava suas mãos, pensando que com isso ele estaria se eximindo da culpa, da condenação de Jesus, lava suas mãos, manda colocar a cruz sobre os ombros de Jesus, e Jesus vai ser crucificado no Monte Calvário, ou Monte Caveira, ou Monte do Gólgota, tanto faz, é o mesmo lugar. Muda o nome, mas o lugar é o mesmo. Então, quando você lê na tua Bíblia, Monte Calvário, ou Monte da Caveira, ou Monte do Gólgota, é o mesmo lugar. É o lugar da crucificação do Senhor Jesus. Então Pilatos manda que se coloquem a cruz sobre os ombros do Senhor Jesus, e ele vai ser crucificado. Esse monte ficava fora das muralhas de Jerusalém. Hoje não. Hoje esse monte fica dentro da cidade velha de Jerusalém. Porque, claro, houve uma expansão dos muros, mas naquele tempo ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém. E Jesus vai ser crucificado lá do lado de fora. Era uma prática romana para não se contaminar a cidade. Porque se um criminoso fosse pregado na cruz, morresse na cruz, dentro da cidade, toda a cidade seria contaminada. Isso está escrito na Bíblia, em Deuteronômio, no capítulo 21, no verso 23. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. É maldito. E o apóstolo Paulo ratifica isso em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, dizendo a mesma coisa. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Portanto, o condenado, a crucificação, teria que ser levado para fora dos muros da cidade, para que a cidade não fosse contaminada. Agora, queridos, se nós quebramos a aliança com Deus, e nós quebramos, pelo pecado de Adão, nós quebramos a aliança com Deus, nós nos tornamos malditos. Entenda isso que é importante. Nós quebramos a aliança com Ele, pelo pecado. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Nos tornamos malditos. Mas Jesus se fez maldito em meu lugar e no seu lugar para pagar o preço do meu pecado e do teu pecado. Ele se fez maldito no meu lugar e no teu lugar. Ele tinha que ser excluído, tinha que sair para fora da cidade, para ser sacrificado lá na cruz, longe da cidade, fora das muralhas da cidade, excluído da cidade, da sociedade,
E o lindo de tudo aqui, queridos, é quando ele está sendo excluído da sociedade, tem um significado. Ele está se excluindo para que eu e você pudéssemos hoje estarmos incluídos na história. Amém? Ele se excluiu para que eu e você fôssemos incluídos. Estamos inclusos na história pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia do Senhor Jesus. Amém, queridos? Ok, Jesus, já estou finalizando. Jesus segue com a cruz, mas no meio do caminho, nós não sabemos porquê, os soldados romanos constrangeram um homem chamado Simão Cireneu a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Simão Cireneu, por quê? O nome dele era Simão. E ele era da cidade de Cirene, onde hoje é a Líbia, norte da África. Então ele era chamado Simão Cireneu, porque nome dele era Simão, e viera da cidade de Cirene. E diz a história que a cruz de Jesus caiu ao chão. Não sabemos ao certo se o Senhor Jesus caiu. Lembre-se que ele havia sido chicoteado a madrugada inteira. E agora é manhã de sexta-feira, fatídica sexta-feira, que nós chamamos Sexta-feira da Paixão. Ele está caminhando com sua cruz. E ele cai com sua cruz. Os soldados, então, mandam que Simão Cireneu ajude Jesus. A cruz, queridos, representava o propósito de Deus para Jesus. Me ajude aí, a cruz representava o propósito. A cruz representava o quê? Propósito de Deus para Jesus. Agora, diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e me siga. Jesus está mandando a gente carregar alguma cruz? Absolutamente não. Se a cruz representava o propósito de Deus para Jesus, quando ele diz para nós, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ele está dizendo em outras palavras, assuma o teu propósito. Cada um de nós tem um propósito, queridos. A cruz parou, Jesus caiu, a cruz caiu no chão, e os soldados constrangem esse homem, Simão Cireneu, a ajudar Jesus. Quando Jesus disse aos seus discípulos que seria entregue, quando ele disse aos seus discípulos que ele morreria na cruz, Pedro saltou na frente e disse, Senhor, eu vou com o Senhor. Eu estou contigo. Mesmo que o Senhor tenha que ir para a morte, eu irei com o Senhor. Pode contar comigo. Mas todos nós sabemos que naquela madrugada, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Ali dentro do pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, quando Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio, ali na mesma casa, naquele pátio, Pedro nega Jesus por 3 vezes, sendo que ele havia dito, mesmo que eu tenha que ir para a morte com o Senhor, eu irei, eu estou com o Senhor, conte comigo. Agora, no meio da caminhada, Jesus cai com a cruz. Quem é que deveria estar aqui com Jesus agora? Pedro, que havia prometido que estaria com ele, mesmo na morte. Simão Pedro. Quem Deus mandou ajudar Jesus?
Simão Cirineu, que não havia prometido nada. Simão Pedro tinha prometido. Simão Cirineu, coitado, não tinha prometido nada. Mas a cruz continua andando. A cruz não ficou parada. Deus enviou um outro Simão, mesmo nome. Isso não é coincidência. Isso aqui tem uma lição para nós, trazendo isso para nós. Quantos Simão já não bateu no teu ombro e prometeu para você: conta comigo? Quantos Simão já não chegou para você e disse: mesmo que você morra, eu vou estar junto com você. Mas na hora que você mais precisou, ele não estava lá. Quantos já prometeram? Mas quando a tua cruz pesou nos seus ombros, ele não estava lá, essa pessoa não estava, não te ajudou nada. Então recebe essa palavra para a tua alma agora e para o teu coração. Para cada Simão que prometeu ajudar você, Deus vai enviar um outro Simão para te ajudar. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo, Senhor. Para cada Simão que prometeu para você e não cumpriu, falhou com você, Deus manda outro Simão para te ajudar, mas a tua cruz não vai ficar parada em nome de Jesus. A tua cruz vai caminhar. Vai seguir em nome de Jesus, aleluia. A cruz não fica parada, a cruz não fica parada, a cruz não fica parada. Deus vai te enviar um auxílio, Deus vai te enviar um socorro, Deus vai te enviar alguém para te ajudar, porque você tem um propósito de Deus na tua vida, aleluia. Você tem propósito de Deus para a tua vida. Você não foi colocado aqui só para fazer peso na terra. Você tem um alvo, você tem uma missão. Deus colocou um alvo nas tuas mãos, Deus colocou um propósito para você, Deus colocou uma missão para você. Tem dia que a cruz fica pesada, é verdade, sim. Tem dia que a cruz pesa, tem dia que aquela pessoa que prometeu para você que te ajudaria, que você poderia contar com ela, você sente o peso da cruz, você olha em volta, você procura essa pessoa e ela não está, mas Deus já foi à tua frente. Deus conhece todas as coisas, Deus vai enviar o socorro, Ele sabe das tuas lutas, dos teus problemas, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua cruz que pesa, a cruz da família, a cruz do casamento, a cruz dos filhos, a cruz da saúde, muitas vezes pesa, a cruz do trabalho, a cruz dos compromissos diários, a cruz das responsabilidades. Deus conhece cada uma delas e já te enviou socorro, já enviou socorro à tua frente. Você não vai ficar prostrado, a cruz não vai ficar parada, em nome de Jesus. Você vai vencer essa prova, você vai vencer os obstáculos, porque Deus é maior, maior é o Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga graças a Deus. Coloque-se de pé, por favor. Erga suas mãos para Ele e glorifica o nome dEle. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos. Pai, nós te glorificamos. Senhor, muitas vezes sentimos o peso da cruz. Ó Deus, os problemas, as lutas, os problemas financeiros, problemas de saúde. Pai, nós cremos que o Senhor tem um socorro preparado. O Senhor já enviou a provisão. O Senhor já enviou o socorro à nossa frente, porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas emoções, porque foi o Senhor que me fez. Senhor, muitas vezes me sinto fraco, abatido, desencorajado, desanimado, mas que eu possa me lembrar dessa palavra, das promessas do Senhor, que se faltar o socorro para mim aqui na terra, o Senhor vai enviar o socorro do alto, o Senhor vai enviar o socorro do céu. Se faltar o socorro aqui de baixo, eu tenho um socorro que vem do alto, e o meu socorro está em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Ele é digno de glória, de honra e de louvor. Amém. Que Deus te abençoe,
Que Deus te dê uma semana rica, uma semana cheia da graça e da presença dEle. Que haja paz no teu lar, que haja comunhão nos relacionamentos, que haja provisão em cada uma das tuas necessidades, que você tenha saúde, que você tenha alegria, que você nunca venha perder a alegria da salvação que nós temos em Cristo Jesus. A Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o louvor, a exaltação, a santidade, a soberania, a grandeza, a majestade, tudo dEle e tudo para Ele, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém.